nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da nossa comunidade. É uma alegria ter você aqui conosco diariamente para podermos meditar juntos o Evangelho do Senhor. Hoje, sexta-feira, vamos meditar no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 14 ao 29. Possamos deixar, então, que essa palavra possa realizar no dia de hoje toda a obra que Deus tem para cada um de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus. Com efeito, seu nome se tornara célebre. E diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos, e por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os outros profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João, que eu mandei decapitar e que ressuscitou. Herodes, com efeito, mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois ele a desposara, e na ocasião João dissera a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodíades então se voltou contra ele e queria matá-lo, mas não podia, pois Herodes tinha medo de João, e sabendo que era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e o escutava com prazer. Ora, chegou um dia propício. Herodes, por ocasião do seu aniversário de nascimento, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres, e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires, te darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que peço? E ela respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido: quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixá-la de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo, ele o decapitou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Deu à moça, e esta a entregou à sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá e pegaram o corpo e o colocaram no túmulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aqui o Evangelho de São Marcos hoje, que nos narra, nos traz como se fosse um flashback. Jesus está então ensinando e começam a questionar quem era Jesus. E aí o evangelista Marcos ele vai narrar esse evento passado, que é a decapitação e morte de São João Batista. E ele narra e explica o porquê que isso aconteceu com João. Ali estavam aqueles rumores que Jesus e João Batista eram a mesma pessoa. Então, a morte de João Batista, João Batista ele é conhecido como o precursor. Ela prefigura a morte de Jesus, E também a morte, o martírio dos primeiros fiéis da igreja. João Batista ele foi preso, ele foi executado por expor e repudiar publicamente, então, o relacionamento de Herodes com a mulher de seu irmão Filipe.
né? Ora, diz o Evangelho que esse relacionamento era ilícito. Por quê? Porque Filipe, o irmão de Herodes, ainda estava vivo e em plena condição de saúde. Ou seja, esse relacionamento era um adultério. E João, ele repudia isso. Embora Herodes achasse bom ouvir João, logo também se sentia incomodado, porque ele era exposto publicamente. Mas mesmo assim, ele o protegia, né? Vamos dizer assim, da sua amante. João, ele é o testemunho da verdade, né? Ele testemunha a verdade de Deus diante dos poderosos, diante daqueles que tinham o poder, né? E, embora ridicularizado, embora ultrajado, até mesmo por esta mulher, não volta atrás do seu testemunho, mas pelo contrário, ele morre por fidelidade ao testemunho da verdade, ao testemunho dos ensinamentos, dos mandamentos, porque era ilícito, né? Na lei de Moisés, na lei judaica, não poderia o irmão casar com a esposa do irmão, a não ser que ela fosse viúva, que não era então o caso de Herodes. Jesus também, diante de Pilatos, ele declara, né, que ele veio dar testemunho da verdade. Eu vim para dar testemunho da verdade. E ele também paga com a sua pessoa por testemunhar a verdade, né? Então a morte ela surge então como um testemunho supremo da verdade, né? Um selo de autenticidade. Agora, meus irmãos, a nós, né, não é nos pedido dar a vida. Nós não vivemos num tempo desse martírio de sangue. Nós vivemos num tempo em que nós precisamos sim pedir a Deus para termos uma vida virtuosa, para vivermos uma vida cheia, plena da verdade, da vontade de Deus, uma vida com uma conduta cristã autêntica, né? Testemunhar com a nossa vida, a coragem de não ceder diante do mal. São João Batista, ele não cedeu diante do mal, ele testemunhou a verdade, né? E nós somos chamados também no mundo de hoje a sermos esse testemunho da verdade. E esse testemunho da verdade que nos faz não ceder diante do mal, ele é fruto das nossas escolhas, ele é fruto da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, do nosso modo de pensar, né? O Papa Bento XVI, ele dizia que a perseguição ao cristianismo não acontece somente pela prisão, pela tortura e morte, né? E ele dizia que era necessário nós nos prepararmos para, sim, o martírio da ridicularização. O simples fato de usarmos uma cruz no peito, o simples fato de nos posicionarmos, o simples fato de nós demonstrarmos a nossa fé, expressar a nossa fé, faz de nós ridicularizados, né? Fazem de nós aqueles que podem sofrer esse ataque ideológico por parte do secularismo, por parte da mídia anticristã, do ateísmo militante e tantas outras ideologias da nossa época. Então, hoje, o martírio que Deus nos chama a viver não é esse martírio incruento, é o martírio incruento, que significa sem o derramamento de sangue. Mas nós precisamos dar testemunho da verdade. Nós precisamos, sim, através da nossa postura, do nosso testemunho, daquilo que nós falamos, de como nós nos portamos, sem pensar, sem nos preocuparmos com a consequência que pode acarretar isso para a nossa vida, mas simplesmente pelo fato de conhecermos a Deus, de o amá-lo e de querermos segui-lo, de querermos fazer a sua vontade. Assim como São João Batista, com coragem, possamos seguir e ir em frente, sabendo que Deus é aquele, né, que está ao nosso lado, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção.
Por isso, peçamos também a intercessão de Nossa Senhora no dia de hoje. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.